Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 3 de maio de 2021, às 17h30. Convido o senhor Marcelo Pono para prestar seu juramento, assinar o termo de posse e reassumir ao cargo de vereador. Eu prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar de seu povo. Eu vos declaro empossado. Com o retorno da licença do vereador Marcelo, vagou um cargo na Comissão de Finanças e Orçamento e, como líder de bancada, indico o vereador Marcelo para compor esta comissão. Solicito que siga as normas regimentais para a composição da referida comissão. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 13/2021 da sessão ordinária do dia 26 de abril de 2021. Ata número 13 de 2021. Aos 26 dias do mês de abril de 2021, às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchat, Cleia Neutzlin, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marlon Prajo Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchat, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Tadeu Prajo Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata número 12 de 2021, da sessão ordinária do dia 19 de abril de 2021, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofício número 142... Ofício número 142 de 2021, oriundo do Executivo Municipal. Respostas às indicações número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2021. Pedido de informação número 11 de 2021, subscrito pelo vereador Jason, o qual, após delido, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Indicação número 36 de 2021, subscrita pela vereadora Cleia, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicação número 37 de 2021, subscrita pelo vereador Fábio, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Os vereadores Marlon e Fábio fizeram uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres da emenda ao projeto de lei da mensagem número 2 de 2021, os quais, após delidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo. Na discussão do artigo 1º, o vereador Marlon solicitou que os mesmos fossem através de voto nominal, sendo todos lidos, discutidos, votados e aprovados por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 2 de 2021, oriundo do Executivo, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 5 servidores gerais,
um fisioterapeuta, um médico SF, um farmacêutico, um servente, 3 monitores, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por maioria com emenda. Os vereadores Marlon, Fábio, Valdomiro e o senhor presidente fizeram uso do espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de maio de 2021, às 17h30. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após delida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 26 de abril de 2021. Alexandre Borchat, presidente. Marlon Praio Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 12/2021, subscrito pelo vereador Marlo Tadeu Prazo Centeno. Pedido de informação número 12 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo Municipal de Turuçu sobre a empresa terceirizada da saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve requer que seja enviado dentro do prazo previsto em lei as respostas para os seguintes itens abaixo. 1. Qual o nome da empresa terceirizada para a área da saúde? 2. Favor encaminhar na forma de sua preferência os seguintes dados: nome do responsável pela empresa e seu contato telefônico, CNPJ da empresa, cópia do contrato vigente com a empresa, listagem com todos os funcionários contratados pela empresa e seus respectivos cargos e salários, valor repassado nos meses de janeiro a abril para a empresa, mês a mês, separadamente. Justifico o presente pedido de informação, levando em conta uma das atribuições do vereador, fiscalizar. Desde já agradecemos a informação e reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, 27 de abril de 2021. Marlon Praio Centeno, vereador do PDT. Este pedido de informação está em discussão. Em votação. Este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 38/2021, subscrita pela vereadora Cléia Noites. Indicação número 38 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a revitalização de um espaço na rua Valdemar Xergim. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal para que faça a revitalização de um espaço na rua Valdemar Xergim, em frente à padaria da Dona Cléia, sendo que realize a instalação de iluminação pública adequada, poda de árvores e estacionamento oblíquo para os veículos. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a reivindicação dos moradores locais, pois é um local muito escuro à noite e as árvores tiram a visibilidade do lugar, e fazendo o estacionamento oblíquo para atender os comércios da rua. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 29 de abril de 2021. Cléia Noitzlin, vereadora do PP. Esta indicação está em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Marlon e Fábio farão uso da tribuna. Vereador Marlon. Senhor presidente, colegas vereadores, ao Jardel e ao Luiz Felipe que nos assistem aqui no plenário, as pessoas que nos assistem através das redes sociais da Câmara de Vereadores e da minha pessoal, uma boa tarde. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje são para alguns esclarecimentos
E já para adiantar que será lido hoje, ainda nesta sessão, um projeto de lei de minha autoria, que diz o seguinte, vou ler só a ementa e depois vamos ler o projeto na íntegra. Dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Medicamentos no município de Turuçu e da outras providências. Esse projeto viabilizará que o município receba medicamentos doados, tanto de empresas ou também de pessoas físicas. Por exemplo, tu está tomando um remédio e ele sobrou, para tu não colocar fora, tu pode doar na farmácia municipal e vai ser criado um banco de medicamentos, tem todo um projeto, tem bastante coisas para seguir, mas vamos ler na íntegra depois. Então, esse é um projeto que vou estar dando entrada na casa, a fim de fazer com que medicamentos cheguem até a farmácia municipal, muitas vezes medicamentos caros, que as pessoas compram e não usam, e ao invés de botar fora, a gente pode estar ajudando a nossa população. Para começar, senhor presidente, a minha fala nessa tribuna, eu vou citar uma coisa que já está chato, todo mundo já sabe, mas só para vocês entenderem, que foi a situação que eu passei no mandato anterior a respeito das estagiárias e do Vale Transporte. Todo mundo sabe que teve uma função que uma vez chamaram as estagiárias número 12, número 14 e a número 10 não. Eu fui atrás, enfim, demitiram as estagiárias, botaram a culpa na minha conta. Depois fiz um pedido de vale de transporte, porque eu estava vendo gente ir trabalhar em São Lourenço com Vale Transporte Turuçu. Indo trabalhar, não voltando do trabalho. Pedi informação, trancaram os Vale Transporte, vereador Marlon que mandou. Então, isso é uma coisa que eu já estou acostumado, mas eu nunca vou deixar passar em branco. E agora não é diferente. Agora, vocês devem estar ouvindo muito aí na rua que eu serei o próximo secretário de saúde. É bom, o povo está falando bastante, tem muita gente me mandando mensagem, me desejando boa sorte. E eu não escondo nunca de ninguém que o meu maior sonho um dia é ser secretário de saúde. Mas não é simples sonhar de noite e realizar de dia. E neste momento, vereador Fábio, eu não recebi convite algum. Teve algumas sondagens, mas pessoas ruins atiram de qualquer forma na rua para jogar a população contra a gente, contra o vereador. Né? E sim, se um dia aparecer um convite desse, eu não farei nada que meus eleitores não saibam. Antes de tudo, o que me importa é o meu eleitor. É ele que vai dizer se me quer aqui ou se me quer lá. E chegaram ao ponto de dizerem na rua que o prefeito havia falado que eu tinha ido no gabinete pedir esse cargo. Quando eu fui lá, dar a notícia que tinha conquistado uma emenda de R$100 mil e que será colocado uma praça e uma academia ao ar livre no bairro Arroio Grande. Foi só isso e nada mais. Então, a semana passada eu tirei alguns dias para alguns esclarecimentos. Quarta-feira eu fui lá, eu não lembro o dia, acho que foi quarta-feira, eu fui lá, falei com o prefeito, tá? E ele falou para mim o que eu já esperava, que ele não tinha falado nada disso. Nada, absolutamente nada disso. Então, a pessoa mentiu para tentar jogar os meus eleitores, ou quem sabe os meus colegas, contra mim. Também falaram para o secretário de saúde que eu queria o lugar dele. Se hoje no município tem uma pessoa pela qual eu estou torcendo muito, é pelo Joel. E ele sabe que é sincero. Porque eu estou seguidamente lá conversando com ele, e eu sei que ele está dando o máximo dele pela Secretaria de Saúde. Em momento algum, eu iria passar uma rasteira no Joel para pegar o lugar dele. Mesmo sendo meu sonho, vereador Marcelo. Isso não faz o meu tipo. E segundo, outra que eu já conversei com o vereador Marcelo, que envolve o nome dele, que estavam falando que eu, vereador Marlon, estava todos os 22 dias, que o vereador Marcelo teve na agricultura, pedindo para ele voltar para a Câmara de Vereadores, porque eu não gostava da vereadora Cleia. Olha o ponto que chega às pessoas. O ponto que chega às pessoas. Chamei a vereadora Cleia, a gente conversou, ficou tudo numa boa, ela
ela, inclusive, disse que falaram para ela que eu estava convencendo o vereador Marcelo a vir para o PDT. Se eu estivesse fazendo isso, eu estava querendo prejudicar o vereador Marcelo e favorecer a vereadora Cleia, porque automaticamente ele estava fora, né? Todo mundo sabe que o mandato é do vereador, mas a cadeira é do partido. Então, para esclarecer, né, senhor presidente, colegas vereadores, que eu não recebi convite nenhum para assumir a Secretaria de Saúde. O que estão falando é mentira, tá? E, infelizmente, numa cidade tão pequena, onde tem muitas, felizmente, tem muita gente boa, e, infelizmente, tem muita gente fofoqueira, que adora ficar inventando coisa para ver o circo pegar fogo. Mas eu nunca vou deixar passar. Eu vou vir aqui na tribuna, no meu espaço público, usando a minha rede social para esclarecer tudo. Porque é muito fácil falar ou dar o tapa e esconder a mão. Então, para esclarecer, não tem convite nenhum. E o dia que tiver, vocês, depois dos meus eleitores, serão os primeiros a saber, podem ter certeza disso. Que apesar de ser meu sonho, neste momento eu estou enganjado em outro papel. Nem pensei nisso ainda. E, por fim, desejar as boas-vindas ao vereador Marcelo e desejar ao Diogo, né, o nosso novo secretário de Agricultura, que ele tenha sabedoria, que ele exerça a função com muito êxito, né, e no que precisar de mim e, com certeza, dos demais colegas, a gente está aqui para ajudar a todos. Senhor presidente, agradeço o meu espaço na tribuna, desejo a todos os colegas e as pessoas que nos assistem um bom final de segunda-feira e uma boa semana de trabalho. Obrigado. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste, o Ari, o Luiz Felipe, o Jardel, mais o pessoal que nos assiste via Facebook, meu muito boa tarde. Senhor presidente, entrando mais ou menos no que o vereador Marlon acabou de citar na tribuna, infelizmente acontece isso na política e quando a gente consegue ter a oportunidade de clarear, demonstrar a verdadeira intenção ou a forma que realmente foi feita, é o que nem eu citei alguns dias atrás aqui, em relação ao Vale Alimentação, quando foi criado, quando foi instituído, que eu não participei da proposição, porque sim, queriam levar as glórias da proposição, sendo que vereador nem pode fazer coisas como onerar os cofres públicos. E na rua disseram que eu fui contra, sendo que o projeto de criação foi votado e aprovado por unanimidade. Só para ressaltar, vereador Marlon, para ver que a gente tem, graças ao projeto que o senhor fez de instituir a transmissão via Facebook, hoje de esclarecer muitas coisas. E eu acho pertinente, sempre que se levanta qualquer coisa nesse sentido, e vou ressaltar um caso que aconteceu comigo esta semana. Esta semana um senhor me procurou lá na minha residência, dizendo que eu era o culpado sobre as contratações, que ele não poderia mais trabalhar e que lá dentro da prefeitura, não vou citar nomes, mas a pessoa deve estar me escutando e sabe de quem eu estou falando, que eu era o culpado. E aí eu expliquei na íntegra o procedimento todo, né, que o projeto entrou na casa e que hoje a lei determina que seja feito por processo seletivo simplificado, né, uma forma democrática de fazer uma contratação de excepcional interesse público, né, até porque no critério da impessoalidade, né, que é um dos parâmetros principais que se usa em relação à contratação, e eu deixei bem claro isso.
e também citei para ele que como poderia eu ser o culpado se o projeto foi aprovado por maioria e eu votei contra. Ou seja, como que eu vou levar a culpa de uma coisa que eu votei contra, fui voto vencido, né? Os nobres vereadores todos votaram a favor, e eu votei contra, e ainda sobrou para mim. Eu fui o culpado. Consegui, graças a Deus, esclarecer para a pessoa, né? A pessoa me relatou que, na verdade, quando foi feita a campanha, não foi prometido para ele um contrato, e sim um cargo, e aí eu mandei ele se resolver com quem prometeu, né? Eu sempre levo em consideração a questão que ninguém obriga ninguém a prometer, né? Ninguém te obriga a prometer. A partir do momento que tu prometeu, tu tem que cumprir. Senão, tu está enganando, ponto final. É um pensamento que eu tenho. Só para chegar nesse ponto. Senhor presidente, primeiro, desejar um bom retorno à casa ao vereador Marcelo, né? De certa forma, também lamentar a saída da vereadora Cleia, que já vinha meio que entrando no ambiente, já com proposições até hoje lidas aqui. Mas dizer, vereador Marcelo, que são coisas que acontecem, né? Isso aí, o porquê de o senhor ter saído, ou de que forma, não cabe aqui, acho que a ninguém a julgar, né? O teor da coisa, e são coisas que acontecem, não vai ser o primeiro, não foi o primeiro, não vai ser o último, vai acontecer mais vezes, né? Eu digo na história, né? Então, fique bem tranquilo perante isso, seja bem-vindo novamente a essa casa, que a gente possa dar continuidade nesse ambiente harmonioso que a gente tem tido ao longo desse tempo. E desejar também uma boa sorte ao titular da pasta, né, que é umas coisas, às vezes, que a gente fica até meio... Porque para nós não chega, né? Se ouve falar que é o Diogo, né? Então, mas no papel aqui, para nós, não tem, né? A gente, só por ouvir falar. Mas, até onde se sabe, é o Diogo, né? Desejar uma boa sorte ao Diogo, né? Que ele tenha o discernimento e o braço forte que tem que ter ali, né, Marcelo, para controlar, porque é uma secretaria complicada, porque ela abrange muita coisa. Eu já deixei várias vezes o meu posicionamento, que para mim teria que ser uma secretaria totalmente desmembrada, porque a agricultura com obras, trânsito, urbanismo, não fecha, mas é coisa para se debater mais adiante. Senhor presidente, também dizer, senhor presidente, que eu tirei algumas cópias do portal da transparência, e vou fazer pedido semana que vem, mas até já para deixar de antemão alguns pontos. Primeiro, em relação à compra direta número 884, que é uma cortina de aço galvanizado, uma cortina, no valor de R$17 mil, né? Estou providenciando para a semana, porque a gente tem que oficializar isso, documentar até na quinta-feira, para saber aonde é que vai ser colocada essa cortina, nesse valor de R$17 mil. Não deve ser uma cortina pequena, né, pelo valor. Também vou fazer um pedido em relação às compras diretas de numeração 945 e 950, que é referente à merenda escolar. Uma no valor de 16.771 e outra no valor de 4.921,40. Até para saber o procedimento, como vai ser feito o armazenamento, até porque, vou discriminar aqui para vocês, só para você ter uma ideia, os colegas têm acesso ao portal, mas muitos dos que nos ouvem às vezes não têm. Dizer que da compra direta 945, eu vou só ler rapidamente e dar os valores e a quantidade aqui dos produtos. Na 945, são 150 unidades de abacaxi, a R$ 6,50 a unidade, o valor total de 975.
são 100 quilos de abóbora japonesa, a R$ 1,89 o quilo, R$ 189 o total. São 300 unidades de cabeça de alho fêmea, a R$ 1,90 a cabeça, R$ 570. 400 quilos de arroz polido, tipo 1, 408 quilo, R$ 1.632 o total. 400 quilos de batata inglesa, a R$ 3,09, num total de R$ 1.236. 300 quilos de carne bovina moída, congelada, 300 quilos, a R$ 29,60, R$ 8.880. 200 quilos de cebola, a R$ 3,97 o quilo, R$ 794 total. 150 unidades de couve-flor, tamanho médio, a R$ 5,20 a unidade, R$ 780. 100 quilos de feijão preto, a R$ 7,79, R$ 779. E mais 120 quilos de feijão carioquinha, tipo 2, a R$ 7,80, R$ 936. Isso totaliza R$ 16.771, senhor presidente. E da mesma empresa, eu estou citando isso, pessoal, justamente porque isso aqui foi feito, essa compra, em um mercado que não é do município, é de fora, é lá da Vila Princesa, E a segunda compra direta, só para concluir, senhor presidente, totalizou R$ 4.921, ou seja, dá em torno aí de R$ 21 mil, sendo que há pouco tempo o prefeito estava aqui e o quanto eu pedi, já que existe lei própria para incentivar e comprar dentro do nosso município, uma compra de materiais poderia se comprar até dos produtores, uma compra aí de 21 mil reais, se fala tanto no PAA, né, Júnior, que é 70 mil, aqui foram 21 mil reais comprados fora do município. Obrigado, senhor presidente. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 05/2021, oriundo do Executivo. Projeto de lei número 05/2021, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de abril de 2021. Geison Messias Tim, presidente. Marlon Prajo Centeno, relator. Paulo Renato Peter Júnior, secretário. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de abril de 2021. Valdomiro de Souza, presidente. Jacques Emerson Leal Carvalho, relator. Cleia Neutzlin, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 3.475 para atender despesa na seguinte rúbrica: 06, Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. 02, Fundo Municipal de Saúde, recurso vinculado. 10, Saúde. 301, Atenção Básica. 0009, Atenção Básica Saúde. 1023,
equipamentos e materiais permanentes para a unidade básica de saúde. 4.4.90.00.00.00.00, equipamentos e materiais permanentes. Valor R$ 3.475, 4511, Covid-19. Em discussão. Senhor presidente, só vou discutir esse artigo primeiro, na verdade, relacionado à escrita. Pedir mais uma vez para que a prefeitura, quando mandar esses projetos de abertura de crédito, coloque o significado de cada numeralzinho desse aqui da frente. Por exemplo, o valor. Valor, 3.475. Aqui, esse 4.04, ninguém sabe o que é, mas isso aqui é o lugar de onde está saindo o dinheiro. Só para não ficar uma coisa no ar, assim, que as pessoas acabam que não entendem nada do que está acontecendo. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Como recurso à abertura de crédito especial, aponta-se os seguintes valores. Excesso de arrecadação da fonte de recurso 4511. Covid-19, R$ 3.475. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 22 de março de 2021. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal de Turuçu. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 05/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e das outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 06/2021, oriundo do Executivo. Projeto de lei número 6 de 2021, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de abril de 2021. Jason Messias Tim, presidente. Marlon Prajo Centeno, relator. Paulo Renato Peter Júnior, secretário. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de abril de 2021. Valdomiro de Souza, presidente. Jacques Emerson Leal Carvalho, relator. Cleia Neutzlin, secretário. Coloco em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 100.000 para atender despesa na seguinte rúbrica: 06, Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. 03, Difusão de Urbanismo. 15, Urbanismo. 451, Infraestrutura Urbana. 19, Melhorias das vias urbanas e rurais, praças, parques e jardins públicos. 27.5, Manutenção da malha viária urbana e rural. 33.90.39.00.00.00. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Em discussão. Senhor presidente, eu vou discutir. Primeiro, só para salientar aos colegas, até porque esses R$ 100.000 veio através de um convênio que a administração passada firmou
com o Estado, com a Secretaria Estadual de Obras e Habitação e Obras, desculpa, eu não quis, poderia até ter pedido um adiamento para solicitar, mas peço agora, senhor presidente, que possamos votar ou aprovar ou não, mas que a mesa se comprometa, ou até, se não eu mesmo, em relação ao plano de trabalho, né? Porque se trata de um convênio com o Estado e ele foi feito um plano de trabalho em cima disso, né? Então, ali consta quais as estradas, a quilometragem, né, da onde até onde, né? Tanto se fala, eu estou até aqui com a cláusula primeira, que é do objeto, que tem até um alargamento de via, compactação, rebaixamento, em vários setores. E isso tudo está dentro do plano de trabalho. Então, seria interessante para nós termos o plano de trabalho para acompanhar e fiscalizar também após o andamento dessas manutenções que vão ser feitas. Seria isso. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Em votação. Artigo 1º foi aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Como recurso à abertura do crédito especial, aponta-se os seguintes valores: excesso de arrecadação da fonte de recurso 1733, horas máquina, R$100.000. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 22 de março de 2021. Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal de Turuçu. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 06/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e dar outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 07/2021, oriundo do Executivo. Projeto de lei número 7 de 2021, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de abril de 2021. Jason Messias Tim, presidente. Marlon Prágio Centeno, relator. Paulo Renato Peter Júnior, secretário. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de abril de 2021. Valdomiro de Souza, presidente. Jacques Emerson Carvalho, relator. E Cleia Neudslin, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$70.000 para atender às despesas na seguinte rúbrica: 07, Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. 04, Saneamento Básico Urbano e Rural. 17, Saneamento. 511, Saneamento Básico Rural. 0020, Saneamento Básico Urbano e Rural. 1046,
implementação de sistemas de abastecimento de água. 44.90.51.00.00.00.00, obras e instalações. Em discussão. Senhor presidente, também vou discutir, até para salientar também que esse também é um convênio que foi firmado da administração passada com o governo do Estado, através da Secretaria de Obras e Habitação. E também, senhor presidente, existe um plano de trabalho. E não mandaram em anexo, não mandaram para nós. Para se ter uma ideia, senhor presidente, até onde consta que eu já até conversei essa semana com a Juliana, né, para se ter uma ideia, assim, ó, esse dos 70 mil reais é para poços artesianos. No plano de trabalho, até onde eu sei, é até ali na propriedade do seu Darcy, do Volny Grota, ali na São José. Seria a perfuração ali, e dependendo da profundidade, do valor gasto, também poderia se passar a sobra para implemento de um poço lá na Picada Flor e outro lá na São José. Depende tudo da questão da profundidade, da perfuração, do valor que vai ser gasto. E isso tudo, presidente, consta no plano de trabalho. Eu até achei que o Executivo mandaria junto esse plano de trabalho, né, que nem eu reforço, para a gente poder acompanhar e fiscalizar. Até porque, que nem eu disse, são coisas que começam a vir, né, por questões de tempo de pandemia, não se conseguiu concretizar na administração passada, que começa a chegar agora, e eu e o vereador Geiso, que somos da bancada do MDB, cabe a nós correr e fiscalizar para que não se acabe se perdendo essa verba. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Artigo 1º aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Como recurso à abertura do crédito especial, aponta-se os seguintes valores: excesso de arrecadação da fonte de recurso 1732, poços artesianos, 70 mil reais. Em discussão. Em votação. Artigo 2º aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 22 de março de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, só um instantinho. Seria uma ideia que eu lanço à mesa diretora, de nós, de repente, lançarmos uma indicação em conjunto, num pedido de informação referente a esses dois planos de trabalho, senhor presidente. Depois, nos comentários finais, a gente combina. Pode ser, vereador? Não, que eu digo que o senhor poderia já pôr em discussão e votação, né? Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 07/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e das outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 02/2021, oriundo do vereador Marlon. Projeto de lei número 2 de 2021, legislativo. Ementa, dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Medicamentos no município de Turuçu e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Banco Municipal de Medicamentos sob a responsabilidade do município de Turuçu. Parágrafo único. O Banco Municipal de Medicamentos, de que se trata esta lei, será gerenciado pelo Poder Executivo, junto à Secretaria de Saúde, nos moldes a seguir, especificados a fim de evitar perdas de medicamentos em bom estado e não utilizados. Artigo 2º. O Banco Municipal de Medicamentos terá por objetivo, primeiro, a formação de estoques a partir de doações de medicamentos por pessoas físicas ou jurídicas. Segundo, assegurar medicamentos básicos e essenciais à população, disponibilizando-os de forma gratuita a cidadãos assistidos pela rede pública de saúde. Artigo 3º. O Banco
o Banco Municipal de Medicamentos doados funcionará junto à farmácia municipal. Vou ler parágrafo 1º, mas deveria ser parágrafo único. Parágrafo 1º. A classificação, contagem de conteúdos, verificação de prazo de validade, organização e distribuição deverão ser desempenhadas por profissionais da área de farmácia vinculados à farmácia municipal. Artigo 4º. O fornecimento dos medicamentos fica condicionado à apresentação do Cartão Nacional de Saúde, emitido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ao estoque do medicamento e à apresentação de receita médica original emitida pela Rede Municipal de Saúde e deverá ter sua cópia arquivada em local próprio. Artigo 5º. Os estoques de medicamentos devem ser relacionados e atualizados semanalmente. Parágrafo 1º. A relação dos medicamentos disponíveis deverá ser disponibilizada por meio eletrônico em site da Prefeitura Municipal, contendo o nome do medicamento e sua data de validade, podendo ser acessada pela rede mundial de computadores por qualquer cidadão. Artigo 6º. Só poderão ser aceitas doações de medicamentos que estejam em bom estado de conservação, acompanhados pela bula e com o prazo mínimo de 45 dias antecedentes da data do vencimento. Parágrafo único. Para que haja uma devolução à farmácia de origem, ou seja, para que o usuário devolva a medicação à farmácia municipal, na receita para a sua retirada deverá ser anotado no verso da receita pelo responsável pelo setor o lote, o prazo de validade, assinado e carimbado. Além disso, tirando a bula que não acompanha a maioria das medicações avulsas de uma farmácia municipal, os requisitos são os mesmos citados no artigo 6º desta lei. Artigo 7º. Os medicamentos deverão ser controlados através do seu respectivo nome genérico, substância ativa, e ter uma relação de similaridade nominal, nome comercial e ou genérico. Artigo 8º. O Poder Executivo deve incentivar, através de divulgação e campanhas, a prática de doações e devoluções de medicamentos. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 29 de abril de 2021. Marlon Prazio, vereador do PDT. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que esta subscreve requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a minuta de projeto de lei que segue em anexo, que dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Medicamentos no município de Turuçu e da outras providências. Apresento a presente minuta com a intenção de ser criado mais uma opção de fornecimento de medicamentos doados por pessoas físicas ou jurídicas, às pessoas que necessitam. A proposta, além de beneficiar quem utiliza os medicamentos, evita o desperdício de quem não utiliza mais determinada medicação e dá a oportunidade de distinção para quem possa utilizar. Espero, portanto, que os nobres edis deste colendo Poder Legislativo Municipal aprovem o presente projeto de lei. Turuçu, 29 de abril de 2021. Marlon Prazio Centeno, vereador do PDT. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Senhor presidente, colegas vereadores, nesse momento, 24 pessoas que nos assistem através da live da Câmara no Facebook. Muito obrigado a todos vocês por estarem nos acompanhando. Isso é de extrema importância para todos nós aqui dentro e para que a verdade sempre possa vir à tona e que vocês saibam o que realmente está acontecendo dentro da Câmara de Vereadores em nosso município. Queria citar, senhor presidente, que eu peço desculpas, deveria ter citado na tribuna, que em meio a esses esclarecimentos que eu fui correr atrás, Secretaria de Saúde, a colega vereadora Cleia, não vai deixar nunca de ser vereadora, ao prefeito, ao secretário de Saúde, eu também estive conversando com a secretária de Educação, que também houve alguns problemas, e eu infelizmente esqueci de citar, né, mas que foram resolvidos. Queria agradecer essas pessoas, né, a Cleia, que veio até aqui quando eu solicitei, ao secretário de Saúde, Joel, a secretária de Educação, a Doris,
e ao prefeito pela receptividade e pela boa vontade e intenção de resolver essas conversas, que, mais uma vez eu digo, não leva ninguém a lugar nenhum. É um retrocesso para o município. É um retrocesso para o município. Quem quer isso, quem planeja e quem tenta agilizar essas funções aí, não quer o bem do município. Essas pessoas querem apenas o benefício próprio. Agradeço ao meu espaço, senhor presidente, e desejo mais uma vez a todos os colegas uma boa semana de trabalho. Obrigado. A palavra continua à disposição. Senhor presidente, também vou usar, até porque os 10 minutos estão ficando pouco, né? Até acho que a gente deve pensar até em relação a regimento interno, senhor presidente, e ter um espaço mais daqui a pouco, espaço de líder, alguma coisa nesse sentido, porque realmente é pouco, porque a gente tem a sessão uma vez por semana, e a gente acaba trazendo assuntos e o tempo fica curto, né? Senhor presidente, primeiro, parabenizar o vereador Marlon por esse projeto de lei, e acho que, cara, é fantástico. Vamos aprofundar isso para ver na questão prática, né, como é que funciona, até porque essa semana passada mesmo, eu não respondi, até porque eu ia fazer um pedido de informação, e também fiquei meio assim, porque também, como é início de mandato, e o questionamento que foi feito a mim via Facebook, condiz, na verdade, com a legislatura passada, né? Então, ou seja, se o medicamento venceu em janeiro, fevereiro, em janeiro eu estou entrando, né? Então, e até ia responder, ia fazer um pedido de informação. Óbvio que deva ter medicamento vencido, até porque se a gente parar e comparar esse ano devido à pandemia, eu sei por causa própria mesmo, em relação aos meus pais, janeiro, fevereiro, março, não saiu de casa, né? Então, assim, eu acredito que essa demanda deve ter caído bastante em relação à procura de medicamento. O pessoal, embora que às vezes é obrigado a tomar, e etc., mas acaba, às vezes, evitando de sair de casa. Então, eu ia fazer um pedido de informação referente a janeiro, fevereiro e março deste ano, comparado à mesma demanda de janeiro, fevereiro e março do ano passado, para nós tirar uma conclusão. Mas é uma coisa para a semana, para ser debatido isso, e vou vir com um pedido de informação referente a isso. Eu só queria, para terminar, senhor presidente, em cima da resposta que me foi dada, a resposta 09 de 2021, em relação às casas populares, né, dizer o seguinte, que o Executivo aproveite muito esta lei 14.118, de 12 de janeiro de 2021, que instituiu o programa Casa Verde e Amarela, instituído agora pelo presidente, para regularizar, no âmbito nacional, a questão dessas casas populares. Só que no pedido de informação que eu fiz, senhor presidente, eu tinha pedido, lá no item 3, né, a relação dos favorecidos, né? E, na verdade, não veio. Dizia ali na resposta que estava em anexo, mas, na verdade, não veio. E um outro ponto que eu queria colocar, senhor presidente, que eu até para poder entender, é que lá no item 1, quando eu fiz a pergunta se as casas já estão prontas ou não para entrega, a resposta que foi nos dada foi o seguinte, que das 18 casas, 15 estão prontas, porém precisando de alguns consertos antes da entrega, e 2 casas precisam ser finalizadas. Eu, sinceramente, eu não entendi, porque se é 18 e 15 estão prontas e 2 precisam ser finalizadas, dá 17. Né? 15 com mais 2 dá 17. E aí, das 18, aí eu fiquei meio boiando nessa história, né? Então vou também, para a semana que vem,
fazer um pedido de informação referente a isso, para ver essa diferença na matemática e o que houve, e também em relação à listagem dos contemplados, e torcer que o Executivo se dedique bastante, porque essa lei veio na hora certa para resolver esse problema que vem se arrastando há muito tempo, e essa lei está dando uma brecha boa para o Executivo se manifestar, correr atrás. Não é bem assim também, não é fácil, mas se o Executivo correr atrás, se dedicar, com certeza vai ser entregue essas casas para as pessoas. Basicamente seria isso, senhor presidente, e desejar a todos uma boa semana e se cuidem. Obrigado. Mais algum vereador fazer algum? Eu também quero. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assistiu, já foram embora, né? Então, assim, ó, dessa mensagem de lei, projeto de lei número 7 do Poço Artesiano, tomara que a prefeitura consiga agilizar isso o mais breve possível, porque vocês devem estar vendo aí, a seca está braba, lá para cima, lá para o lado da São José, lá, muitas famílias já estão ficando curto de água, né? Está complicado. Então, só dizer isso, né? Que agora que está aprovado o crédito aí, tomara que seja o quanto antes seja feito. Obrigado. Mais algum vereadora? Falando sobre o poço artesiano ali também, eu acho que o Fábio está falando, né? Aquele poço artesiano foi na gestão dela lá também, né? E nós estávamos esperando, até ia pedir um pedido de informação sobre esse posto, né? E até foi bom agora, que vai ser, acho eu, vai ser feito esse posto, né? Esse dinheiro acho que vai vir para ajudar. Já está aí. Não, e mesmo para ajudar até o postinho ali, né? Porque o nosso postinho acho que não tem água ali, né? Lago. Mas e agradecer a todo mundo aí, uma boa semana a todos. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que nos assiste, boa noite. Não seria bem uma comunicação, na verdade, mas deixar registrado solidariedade à família do vereador Paulo do Sítio Floresta, que faleceu na madrugada de sábado para domingo, em decorrência de complicações da Covid-19. Essa notícia deixou assim, todo mundo bastante triste, né? O Paulo era uma pessoa que estava sempre lutando pelos bairros e também pela saúde, no geral. Deixo aqui os sentimentos aos familiares, amigos, colegas, e dizer que todos devemos continuar nos cuidando, até mesmo quem já fez a vacina, usando álcool gel, usando máscara, fazendo a higienização das mãos, dos produtos, para que o quanto antes a gente possa retornar ao normal. E também reforçar, para pedir o plano de trabalho, então, desses projetos que foram aprovados, no caso, né? Da minha parte seria isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana também. Mais algum vereador que não usou ainda? Então, eu também gostaria de comunicar aos colegas vereadores que a casa, a partir de hoje, já começa normal, né? Com todos os cuidados, uso de máscara, gel e tudo, e vai estar retornando ao normal a casa. Também desejar uma boa semana a todos, um feliz Dia das Mães, né, que é no próximo domingo, né, que Deus venha abençoar cada uma, aquele que tem, aquele que não tem, que se sente abraçado também. E nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco aos senhores vereadores para uma sessão ordinária realizar no dia 10 de maio de 2021, às 17h30. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.